Olá, estamos no ar com mais um Câmara Debate aqui pela TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, 9 da Vivo, nos nossos meios sociais, nas nossas mídias sociais, no nosso canal no YouTube e também no site da Câmara de Sorocaba. Nós estamos sempre com as atividades da TV Câmara e o Câmara Debate hoje recebendo duas personalidades importantes para tratarmos de um assunto muito especial e que merece toda a atenção do brasileiro, principalmente, que é a reforma na Previdência. Estou recebendo aqui o vereador Francisco França e também o advogado Paulo Henrique Sorans. Quero começar com o vereador Francisco França, combativo vereador aqui na cidade de Sorocaba. Vereador, nós já tivemos o ano passado toda a questão da reforma trabalhista e eu fui testemunha do quanto o senhor lutou e articulou nesse sentido para alertar a população. Naquela época havia um vislumbre de que os postos de serviço seriam ampliados com essa reforma trabalhista. E agora nós nos deparamos com a reforma na Previdência Social. Teremos aí luz no fim do túnel nesse sentido? Pois é, Anderson, na verdade é importante essa sua colocação inicial, porque o ano passado, quando se teve o impeachment da presidente Dilma, o grande discurso do governo e do Congresso na época era fazer a reforma trabalhista para retomar o emprego no Brasil. E nós vemos que, na verdade, desregulamentaram a questão trabalhista, hoje o trabalho está precarizado e piorou a situação dos trabalhadores brasileiros. Tanto o desemprego aumentou, como a própria Previdência afundou, porque se não tem trabalho formal, está tudo desregulamentado, não tem contribuição. Então foi uma falácia, uma mentira, uma enganação que foi jogada para o povo brasileiro e agora nós estamos escutando o mesmo discurso, a mesma situação. É preciso fazer a reforma da Previdência para o Brasil voltar a crescer. É outra mentira, outra enganação do povo. Então é interessante esse debate para que a gente possa conversar um pouco o que está acontecendo no Congresso Nacional, qual que é a proposta de fato mandada para o Congresso pelo atual governo para que a população não caia mais uma vez nas mentiras de sempre e acaba sendo iludida. Então esse debate é importante no sentido de esclarecer um pouco mais, de debater com a sociedade, mostrar para a sociedade o que é essa famigerada reforma que está no Congresso Nacional. Conosco também o advogado Paulo Henrique Sorans. Nós agradecemos muito a presença. Sorans, a população brasileira está aí, cara a cara com essa reforma da Previdência. Como agir e como articular-se nesse sentido e conhecer. A reforma da Previdência vem para nos salvar ou para criar mais problema ainda para aquele trabalhador? Pois é. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao vereador França, aos demais membros dessa Casa de Leis que estão proporcionando esse debate aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Provavelmente o debate mais importante pelo qual o país passa nesse ano. A proposta que foi encaminhada ao Congresso de reforma da Previdência é possivelmente a mais profunda tentativa de alteração da nossa Constituição desde a sua promulgação em 1988. Para citar um exemplo, o que há de mais importante como exemplo nesse sentido, é que a nossa Constituição, a partir do artigo 193 dela, ela trata da Seguridade Social. E a Seguridade Social, ela contempla 3 eixos principais, né? A saúde, a previdência social e a assistência social. Quando se mexe na previdência, se está mexendo nesse tripé de seguridade social. E aí é importante que a população entenda, compreenda, que a Constituição entende a seguridade social como um mecanismo, um instrumento necessário para produzir justiça social e para produzir um estado de bem-estar social. O que se está fazendo com essa reforma, sem entrar em maiores detalhes nesse primeiro momento, é retirar da Constituição a Previdência Social. A Previdência Social deixará de ser uma garantia constitucional. Se essa reforma passar do jeito que está, e não adianta falar em emendas para fazer pequenas correções, e aí, à medida em que a gente puder debater um pouco mais, a gente aprofunda também sobre esse aspecto, mas não adianta fazer, porque ela retira, basicamente, ela retira do texto constitucional a Previdência e joga para a lei complementar. Quem tiver a curiosidade e a oportunidade de pegar o texto da PEC, do projeto de emenda constitucional, que está tramitando no Congresso para ler na íntegra, vai perceber que em diversos pontos do projeto, você encontra lá aquelas palavras de sempre, olha,
Sobre esse aspecto, projeto de lei complementar tratará, vai disciplinar o assunto. Então, uma lei complementar ou uma lei ordinária vai disciplinar determinado assunto. Por que eles fazem isso? Porque eles vão retirar da Constituição a Previdência Social, que para mudar a Constituição você precisa de uma maioria qualificada de votos, você precisa de 308 votos para alterar a Constituição no Congresso Nacional, e para fazer uma lei complementar você precisa de 257 votos, você precisa de 50 deputados a menos. Para fazer uma lei ordinária você precisa de maioria simples, quer dizer, metade mais um do que tiver lá na hora. Se tiverem 200 deputados, você muda uma lei com 100 votos. Então, é uma profunda mudança que eles estão propondo, desmonta um eixo importante da nossa Constituição e as pessoas ainda estão debatendo aspectos menores da reforma. Eu acho que tem coisas mais profundas e mais importantes e que, se passar do jeito que está, desestabiliza a seguridade social no país. Vereador Francisco França, muito se fala que o rombo da Previdência é gigantesco. Isso tem base de verdade nessa afirmação? Veja bem, segundo os especialistas, e não precisa também ser especialista, se nós pegarmos a Previdência em 2014, 2013, ela era superavitária. Era superavitária por quê? Porque o Brasil estava no pleno emprego. Então, o que nós precisamos para resolver a Previdência na questão financeira, primeiro, é cobrar os grandes devedores, os grandes bancos, as grandes empresas de mídia, as grandes indústrias. Hoje nós temos aí perto de 600, 700 bilhões de reais em dívidas que não foram cobradas. O que precisa é gerar emprego, para que volte a ter uma grande fonte de receita, que é o emprego. Porque a partir do momento que você gera o emprego, tanto tem a contribuição do empregado, e tem a contribuição patronal. Então, só aí já equipara. Então, se nós, volto a repetir, se nós pegarmos 2013, 2014, 2012, a Previdência era superavitária. O que aconteceu de 2016 e 2017 para cá? Com a recessão, com o desemprego, é óbvio que cai a arrecadação. Então, eles estão aproveitando esse momento de crise do país para, como diz o Paulo Soranzi, desregulamentar a Previdência e acabar com os direitos do povo brasileiro. Enquanto eles deveriam estar pensando em fomentar o crescimento do país, fomentar a infraestrutura, gerar emprego, para que resolveria o problema. É muito fácil. Peguem os especialistas, eu quero que alguém venha e nos desminta que antes de 2014 a Previdência não era superavitária. Quer dizer, ela começou a ser deficitária em 2015, 2016 com o desemprego. Então, se antes tinha, por que mudou? Porque existe o desemprego, não tem a contribuição dos empregados, porque estão mais de 13 milhões de fora do mercado de trabalho, mais de 13 milhões de pessoas, mais 14, 15 milhões na informalidade, então nós temos aí uma massa de aproximadamente 30 milhões que não está contribuindo com a Previdência. Então, se o empregado não está contribuindo, a parte patronal também não está entrando. Então, é isso que gerou esse descontrole. Então, não é uma questão de fundo, não é uma questão da Previdência quebrada, é uma questão de gerenciamento do país, no nosso entendimento. Quer dizer que se aquela esperança que deram ao povo brasileiro, que com a reforma trabalhista o emprego ia retomar o seu crescimento, nós não estaríamos numa situação dessa? Com certeza não. Se tudo aquilo que falaram, e eu quero voltar aqui um pouquinho atrás no impeachment da Dilma, o discurso dos golpistas naquele momento era que tinha que tirar a Dilma para o país voltar a crescer. Tirou a Dilma, não tiveram capacidade de fazer o país voltar a crescer. Aí veio a ladainha da história da reforma trabalhista. Tem que fazer a reforma trabalhista para gerar emprego. Está provado que não gerou, porque não é esse o problema do Brasil. O problema do Brasil é estrutural. E agora vem com o mesmo discurso. Tem que fazer a reforma da Previdência para dar, como eu posso dizer, para os investidores poderem acreditar no Brasil. O Brasil não pode viver à mercê de investidores. O Brasil tem que viver à mercê do que é socialmente correto. Paulo Soranzi, as pessoas que nos assistem, a TV Câmara atinge todos os lugares de Sorocaba, aliás, do mundo, através da rede mundial de computadores, mas especificamente de Sorocaba, e aqui é uma prestação de serviços. Como é hoje a aposentadoria, talvez através de um exemplo seu, e como ficaria a aposentadoria de um trabalhador comum, por exemplo, sem entrarmos na discussão de trabalhadores rurais, que tem sua especificidade? Esses são os aspectos que eu acho que podem sofrer mais alterações ainda ao longo do processo de tramitação do projeto. Mas eu queria só antes recuperar uma coisa que o vereador França estava dizendo aqui, porque eu acho fundamental que as pessoas compreendam a razão pela qual não existe a possibilidade de a gente falar em previdência deficitária, em buraco, em rombo na previdência,
Porque a Previdência brasileira, da forma como ela está constituída, ela recebe, além dessas contribuições que o França já disse, a contribuição do trabalhador mesmo, que vem lá marcado no olerite, quanto é que você está contribuindo, tem a contribuição patronal e tem uma série de outras fontes que acabam desembocando dinheiro na Previdência. Então, quem joga na loteria está contribuindo com a Previdência, o lucro das empresas, a CSLL, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, tem uma série de outros fomentos que acabam trazendo recursos para dentro da Previdência e é por isso que a Previdência acaba tendo recurso e por isso que todos os anos o governo acaba aprovando a tal da DRU, né? A desvinculação das receitas da União. O que a DRU faz? Como existe uma lei que diz que o dinheiro que está alocado na Previdência precisa ser gasto com a Previdência, com a Seguridade Social, a DRU vem e desvincula isso, retira dinheiro da Seguridade Social e vai usar esse dinheiro em outros lugares. Então, tem dinheiro. O problema tem um problema de gestão e tem um problema de um desejo do atual governo de mudar o modelo econômico da Previdência. Como o França falou, é retirar a Previdência do setor público e transferir uma parte da gestão da Previdência para o setor privado, através dos bancos. E é por isso que cada vez que se fala que a reforma da Previdência recuou, que a chance de sua aprovação recuou, você vê movimentos na Bolsa de Valores. As ações dos bancos estão muito... O sobe e desce do valor de mercado dos bancos está muito vinculado à questão da aprovação da Previdência. Por quê? Porque os bancos devem para a Previdência? Alguns sim, mas principalmente porque os bancos vão lucrar demais com uma reforma da Previdência que vai fazer com que, se passar do jeito que está, vai fazer com que a Previdência deixe o setor público e passe para o privado. E depois a gente pode falar mais um pouco disso também. As principais alterações, hoje você tem, talvez a principal alteração de hoje seja que hoje, com 15 anos de contribuição, você já tem direitos adquiridos de se aposentar, se atingir o limite de idade e tal, você já pode aposentar. Com 30 anos de contribuição para mulheres e 35 anos para homens, você tem esses limites que já são conhecidos nossos, que vêm de há muito tempo. As principais mudanças que a fundamental, que vai pegar mais gente nessa história, você passa de 15 para 20 anos a contribuição mínima, o tempo de contribuição mínima, e para você ter direito à sua aposentadoria integral, ou seja, se eu contribuir no teto ao longo da maior parte da minha vida, para eu ter o direito de me aposentar no teto, eu preciso ter aí 20 anos no mínimo de contribuição e, além desses 20 anos, a cada ano eu acrescento, com esses 20 anos eu garanto 60% da minha aposentadoria só. Então, se eu contribuo no teto, com esses 20 anos, e eu já tiver atingido a idade de 65 anos para homem, com 65 anos e 20 anos de contribuição, eu me aposento recebendo 60% do que eu deveria receber. Para eu chegar no 100%, a cada ano eu acrescento 2% de aumento na minha aposentadoria. Então, se eu tenho 20 anos de contribuição mínima, eu preciso de mais 20 anos para somar os 40% que se somam aos 60% para eu ter 100%. Ou seja, na prática é o seguinte, para aposentar com 100% do que a gente tem direito, tem que trabalhar no mínimo 40 anos a partir da reforma. 40 anos contribuindo. 40 anos contribuindo. A maior parte das pessoas, de verdade, vai contribuir mais do que 40 anos. Mas se não tiver no mínimo os 40 anos de contribuição, não vai aposentar no teto, no que seria de direito, por aquilo que já trabalhou. Vereador Francisco França, uma visão dessa nos deixa um pouco preocupados. 40 anos de contribuição. Se levar em consideração que o jovem começa a trabalhar a partir dos 15, 16 anos, se tiver a sorte de ter tudo encarrilhadinho pela sua vida, nós vamos ter aí por volta de 70 anos ou mais para se aposentar de forma integral. Na verdade, seria isso. Agora, eu quero deixar uma pergunta para você e uma pergunta no ar. Quem vai conseguir emprego acima de 60, 65 anos? Quer dizer, eles estão jogando a idade de 65 anos, estão colocando que você tem que ter 40 anos de contribuição para que você tenha a aposentadoria integral, como disse o doutor Paulo. Só que quem, em sã consciência, quem de nós, com raras exceções, consegue trabalhar 40 anos contribuindo? A gente trabalha, fica um período desempregado, fica um período doente, e aí tem uma outra pergunta, vou deixar no ar para o Paulo responder depois. E nesse período, se criar essa nova Previdência, quando a pessoa se encostar, quando a pessoa estiver doente, quem que vai pagar a Previdência? Então, nós precisamos tirar um pouco também, Anderson, o foco
de que o problema da Previdência é só o tempo de contribuição, é só a idade e o tempo de contribuição. E tirar privilégio é outra mentira que estão dizendo. Quer dizer, estão tentando jogar. Eu falo por mim enquanto político. Os políticos hoje não aposentam mais com 2 mandatos, com 3 mandatos, como eles tentam jogar. O nosso tempo aqui na política, ele conta como tempo de trabalho normal. Só que continuam jogando isso na cabeça do povo como se os políticos fossem os grandes responsáveis. Continuam jogando que o grande problema é os servidores públicos. E nós sabemos que já no governo Dilma teve uma mini-reforma e todo servidor público que entra daquela época para cá, ele também está engajado no novo sistema da Previdência com a aposentadoria do teto. Então, existe uma cortina de fumaça enganando o povo, porque a reforma da Previdência, toda a PEC que está lá, ela influi numa série de situações, como, por exemplo, eu estava vendo agora numa matéria que saiu, e são as pegadinhas que tem dentro do processo, que vai, inclusive, taxar os benefícios, ou seja, vale alimentação, 1/3 de férias, que hoje é isento de taxação, está lá nas entrelinhas que vai taxar. Nós temos lá, saiu a semana passada, quer dizer, eles colocam uma situação que a população acaba não sabendo. Por exemplo, vão dificultar, Paulo, o Estado, o município, ser atendido na questão quem precisa de remédio, quem precisa de cirurgia, que vai via justiça. Quer dizer, o juiz, se passar essa proposta, que eu espero que não passe, para o juiz dar uma liminar para mandar fazer um tratamento, ele tem que dizer de onde sai o recurso. Ou seja, eles estão tentando cercar de todos os jeitos os direitos dos trabalhadores. Então, eu sei que nós vamos ter um pouco de tempo, mas queremos falar um pouco também da questão do rural, da questão do idoso, que tem o BPC, que é o benefício continuado. Nós queremos falar um pouco da previdência privada, que nós queremos discutir um pouco sobre isso, que é o que o grande sonho do Paulo Guedes é implantar no Brasil, que ele implantou no Chile. Lá os nossos idosos lá estão se suicidando porque não tem aposentadoria, não tem como sobreviver. Então, essa situação que o povo precisa acreditar. O povo precisa parar de acreditar nos grandes meios de comunicação. O povo precisa parar de acreditar no que algumas pessoas falam e ver o que realmente está escrito, qual é a intenção do bojo da Previdência. O nosso vereador Francisco França já deu a pauta para o próximo bloco que nós teremos aqui no programa Câmara Debate. Não saia daí, porque nós já voltaremos com Francisco França e também com o Paulo Henrique Sorans, comentando e falando sobre esta reforma da Previdência que está aí batendo as nossas portas. Já nós estaremos de volta, não saia daí. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. De volta com o Câmara Debate aqui pela TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV aberta digital, 6 da NET, 9 da Vivo, nas nossas mídias sociais, no nosso canal no YouTube e no site da Câmara de Sorocaba. Hoje estamos conversando sobre reforma na Previdência e estão junto conosco aqui no estúdio o vereador Francisco França e também o advogado Paulo Henrique Sorans. Sorans, no último bloco, o nosso querido vereador Francisco França já deu a pauta e vamos começar essa pauta pelos trabalhadores rurais. Eu, como já tenho uma certa idade, vejo as pessoas da minha idade com dificuldade em se colocar
no mercado de trabalho. Passou de 35, 40 anos, precisa, realmente é um grande trabalho em se inserir no mercado de trabalho. Agora, e o trabalhador rural? Vai pegar na enxada, 80 anos, tem força para isso? Pois é, mesmo que as regras para os trabalhadores do campo não sejam as mesmas para os trabalhadores da cidade, a gente tem que admitir que o projeto não reconhece a diversidade do campo, do território brasileiro. Existem estudos que mostram que dentro da mesma cidade, por exemplo, na cidade de São Paulo, há uma diversidade tão grande que a expectativa de vida em determinadas regiões é de 5, 10 anos a menos do que nas regiões mais desenvolvidas da cidade de São Paulo. Então, você tem que levar dentro de uma mesma cidade. Então, veja, a gente tem que levar em consideração que esse é um país de território extenso, é um país muito grande, com uma diversidade cultural imensa, com uma diversidade de desenvolvimento econômico muito grande de uma região para outra, e a gente colocar todo mundo dentro de uma mesma regra tende a dar errado, né? Para além disso, e eu queria destacar aqui também algo que o vereador França mencionou no final do bloco passado, ele mencionou aqui que, e aí essa é uma coisa interessante da gente falar, que é o seguinte: a reforma, a gente está chamando de reforma da Previdência. Ela não é uma reforma da Previdência, ela é muito mais do que isso. Ela é uma reforma constitucional. Ela altera diversos artigos da Constituição, não são 2 ou 3 artigos da Constituição que nós estamos falando. A nossa Constituição de 250 artigos, você tem uma alteração no final das contas aqui de quase 10% do texto constitucional dela. Então, é uma reforma constitucional que está sendo feita de uma maneira ilegítima, de uma maneira equivocada, e que, por exemplo, o que traz de presentes de maldade para a população? Dentro dos artigos, como eu mencionei no início aqui, a Previdência Social está inserida no bojo da Seguridade Social, que envolve saúde, previdência e assistência. Por exemplo, o parágrafo 5º do artigo 195 vai passar a vigorar com a redação que diz o seguinte: nenhum benefício ou serviço de Seguridade Social, portanto, saúde, assistência ou previdência, poderá ser criado, majorado ou estendido por ato administrativo, lei ou decisão judicial, sem correspondente fonte de custeio. O que isso aqui quer dizer? A gente sabe que no Brasil, não é um privilégio de Sorocaba, do estado de São Paulo, é no Brasil todo. Existem famílias que estão desassistidas e que precisam de um tratamento de saúde, por exemplo, mais caro, e que não tem jeito. Eles vão buscar as portas da justiça para ter o seu direito à vida restabelecido, porque não consegue custear o remédio, porque não consegue custear o tratamento e vai buscar por esses meios. Aqui está dizendo o seguinte, que se por decisão judicial, você não pode mais não. Se passar isso aqui, decisão judicial nenhuma vai poder dizer que é possível se estender um tratamento ou se conceder um medicamento para alguém que está precisando, sem que se aponte qual é a fonte de custeio total. Eu tenho uma opinião, 2 questões sobre isso. Uma, que isso aqui é inconstitucional, vai ter conflito entre outros artigos da Constituição e não vai vigorar. Se vigorar, vai ter um outro problema, que eu acho que assim, os juízes vão ter que começar a dizer, então, eu concedo o medicamento tal para a pessoa que está pedindo e retiro o dinheiro, por exemplo, de publicidade da prefeitura para jogar, para custear esse medicamento, porque está dizendo que precisa apontar a fonte de custo. É mais ou menos como os vereadores fazem no orçamento do município. Você precisa tirar de um lugar para colocar no outro. Burocratiza de uma forma que vai colocar a vida das pessoas em risco. Então, é preciso entender a profundidade da reforma e é preciso entender que esse país é muito grande para tentar colocar todo mundo dentro das mesmas regras. Doutor Sorança, só para a gente deixar ainda mais claro, obviamente que o senhor foi muito claro na explanação, mas para a gente ir no popular, hoje em dia nós temos centenas, milhares de famílias que têm o problema da judicialização, que a gente costuma dizer, da saúde, ou seja, tem uma determinada doença ou necessita de um determinado tratamento ou remédio e busca o judiciário para forçar a administração a cumprir com aquele tratamento que a administração, num primeiro momento, se nega. Existem centenas de famílias, milhares de famílias que fazem uso desse expediente. Com essa alteração que o senhor está dizendo aí, que pretendem fazer na Constituição,
isso acaba sendo restringido porque, obviamente, se não houver dotação orçamentária, o judiciário não vai poder outorgar esse direito ao solicitante. E vou além, não seria deixar para que o judiciário, que agora em alguns momentos começa a legislar também, infelizmente, também comece a gerenciar o orçamento, como o senhor mesmo falou, a remaneja daqui, bota para lá? É isso que vai acontecer. E aí essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que deixar, inclusive, para aqueles que estão nos assistindo. Está correto chamar de reforma da Previdência algo que mexe nesse tipo de aspecto da Constituição? Está correto de chamar de reforma da Previdência quando você coloca escondido entre um artigo e outro, ali manipulado dentro de um parágrafo qualquer, que você vai deixar de ter o direito de pleitear na justiça algo que a Constituição nos garante, que é o direito do acesso à saúde, o direito à vida, o direito à dignidade. Se nenhum outro caminho foi possível, se a gente não consegue o atendimento adequado num hospital comum, se a gente não consegue o atendimento adequado na rede que nos está posta à disposição, a gente tem o direito de buscar por todos os meios aquilo que vai nos garantir a sobrevivência. Está correto incluir isso numa reforma de Previdência e chamar isso de reforma de Previdência? É por isso que eu digo que isso aqui não é uma reforma de Previdência. Isso é uma reforma constitucional que retira diversos direitos dos trabalhadores, retira diversos direitos do povo brasileiro e que está sendo passado com um slogan de caça a privilégios e coisas do gênero, que disso mesmo tem muito pouco por aqui. O que tem mesmo é a mudança profunda na política de seguridade social do país. Vereador Francisco França, o senhor disse no primeiro bloco que há todo um temor, porque com essa iniciativa pode haver a intenção de, da seguridade pública, passar-se à seguridade privada. Quem é que ganha com isso? Os grandes investidores, principalmente o sistema financeiro. Quando se fala principalmente da Previdência, de criar-se a capitalização que se fala. Primeiro, que tem algumas pessoas que se acham, pô, mas eu vou fazer a minha própria aposentadoria, minha própria poupança. É só chamar atenção, para se garantir a aposentadoria hoje, o pagamento das aposentadorias, é como diz o Paulo, a Previdência ela tem um tripé. Quer dizer, é a contribuição dos empregados, a contribuição do empregador, mais a contribuição do governo nos seus diversos impostos. Isso faz um bolo para dividir, que é o sistema hoje de repartição. A partir do momento que só o que a gente contribui, é impossível garantir a Previdência. Por isso é esse tripé. Então, as pessoas não estão percebendo a armadilha que tem nisso. E eu volto a repetir, esse projeto foi idealizado quando o Paulo Guedes ainda era jovem no Chile, coisa de 20, 30 anos atrás, e lá a população está sofrendo com isso. Nós temos cerca de 30 países que implantaram esse sistema na época, 18 já modificaram, já voltaram atrás, e o restante está discutindo rever esse projeto. Então, se não deu certo em 30 países no mundo, por que o Paulo Guedes está insistindo nisso? Porque o Paulo Guedes ele é oriundo do setor bancário, ele é do setor financeiro, então é um cara que vem fazer o que o setor financeiro quer. Não é um cara que está preocupado com a população, não é um cara que está preocupado como os nossos aposentados vão sobreviver no futuro, como aquelas pessoas que têm necessidades especiais, os nossos doentes, pessoas que precisam da ajuda da Seguridade Social. Então é essa que tem que ser chamada a atenção. Volto a repetir, que o Paulo tem dito aqui, não é uma reforma da Previdência, não trata apenas de falarmos da idade mínima e do tempo de serviço, do tempo de contribuição. Tem muita coisa envolvida nesse projeto que, infelizmente, a gente não tem dado conta de conversar com a sociedade com relação a tudo isso, até porque os espaços são poucos e os grandes meios de comunicação não têm falado a verdade. Quer dizer, todo problema do Brasil é a reforma da Previdência. E nós sabemos que não é. O problema do Brasil é o problema de gestão. Nós temos hoje um presidente que foi eleito só falando coisas contra o povo, mas o povo acreditou ele que está governando como se estivesse fazendo campanha ainda. Então, o que nós precisamos é que, primeiro, que o presidente pare de fazer campanha e comece a governar, se é que ele tem capacidade para isso. Se não tem, precisamos rediscutir com a sociedade o que fazer daqui para frente. Soranz, ouviu-se nos últimos tempos e nas últimas semanas que um aposentado ou um idoso pode chegar a receber R$400. Como assim? É isso. Também, mais uma vez, uma modificação maldosa do texto constitucional. Nós temos a garantia de que no Brasil ninguém pode ser remunerado com menos de um salário mínimo. Nas mudanças propostas aí no BPC, né, que o França mencionou, que é o benefício de prestação continuada, aí a gente sai da Previdência e vai para assistência social. O BPC ele é destinado a famílias
por exemplo, nesse caso, de pessoas idosas que têm uma renda familiar baixa e que precisem daquele mínimo para subsistência. Hoje, o BPC atende com um mínimo de um salário mínimo, seja no caso dos idosos, ou seja de portadores de deficiência e nos diversos casos em que o BPC pode ser concedido. Pela a proposta de alteração encaminhada pelo presidente Bolsonaro, o idoso entre 60 e 70 anos, ele pode ter o benefício reduzido a meio salário mínimo. E a partir dos 70 anos apenas é que ele teria o benefício de um salário mínimo pelo BPC. Ou seja, é esperar que a pessoa viva abaixo da linha da dignidade mesmo. Vereador, dá para sobreviver com R$400? Eu acho que não, hein? Pois é, a pergunta que se deixa, inclusive, foi feita por Paulo Guedes recentemente. Será que Paulo Guedes sobrevive um dia com R$400, quanto mais alguns anos, entendeu? Acho que isso é brincar com a dignidade humana, é brincar com o povo brasileiro. Imagine uma pessoa idosa que ele gasta muito mais só de remédio do que esses R$400. Então, essas coisas que eu volto a repetir, essas coisas que a população precisa perceber. E as pegadinhas tem dentro dessa reforma. É impossível dizer que um cidadão, uma pessoa idoso, ou uma pessoa doente, um acamado que não consegue trabalhar ou que tenha portador de deficiência, sobreviva com R$400. É brincar com a cara do povo brasileiro. Isso é coisa de Paulo Guedes, isso é coisa de banqueiro. E é bom deixar claro aqui, sei que o nosso tempo está acabando, o presidente Bolsonaro, quando era deputado, ele fez vários discursos contra a reforma da Previdência enviada pelo Michel Temer. E agora ele assina uma e defende uma reforma pior do que aquela que ele defendeu contra o tempo todo. Então, eu sempre falo aqui, e tem um exemplo claro aqui na nossa cidade, quando a pessoa está no parlamento tem uma posição, quando vira executivo vira outra, quer dizer, o que muda? Será que muda a pessoa, será que muda a cabeça ou será que muda as ambições? Basta puxar todos os discursos do presidente Bolsonaro com relação à reforma da presidência do governo Michel Temer. Ele foi radicalmente contra, bateu, e a do Michel Temer era a fichinha perto dessa que está aí agora. Então, é preciso que o povo chame atenção, é preciso que o povo converse com seus deputados, veja em quem votou para deputado e cobre a posição dos seus deputados. Inclusive aqui, na nossa região de Sorocaba, nós temos aí pelo menos 4 deputados federais, o Herculano de Itu, o Vitor Lipo, o Jefferson Campos e o Capitão Derrite, que eles se posicionem em favor do povo, que eles se posicionem claramente se eles querem continuar defendendo o povo ou se eles vão fazer o povo padecer no futuro. Paulo Sorans, tem mais alguma pegadinha, destaque, se é que nós poderíamos jocosamente chamar assim? É a pegadona, eu acho. E é a razão principal pela qual eu defendo que a reforma não pode passar. Não cabe aqui dizer assim, então vamos resolver essa questão do BPC, que ninguém pode viver com meio salário mínimo, vamos retirar isso do texto, vamos emendar o texto para melhorar isso, vamos mexer em outras questões pontuais. Nesse caso da reforma, chamada reforma da Previdência, não cabe, porque a reforma, ela em diversos pontos, ela retira da Constituição mesmo o caráter da Previdência Social e transfere para uma legislação menor. Sobre o ponto de vista da hierarquia, né, existe uma hierarquia de leis, a Constituição está no topo dessa hierarquia. Ela retira do topo e joga para leis complementares. Como eu disse no início, as leis complementares elas podem ser modificadas muito mais facilmente. E aí a questão é que o povo, por que essas questões fundamentais para a vida do ser humano, elas não estão numa lei ordinária, elas estão na Constituição? Porque a Constituição é muito difícil de ser alterada. A Constituição, para ser alterada, precisa de muita mobilização. Veja, o governo, para ser otimista agora, está dizendo que se tudo correr bem, se eles conseguirem fazer tudo o que eles têm que fazer, deve aprovar entre agosto e setembro essa reforma. É difícil, leva quase um ano de muita mobilização para tentar fazer e muitas tentativas foram feitas e não conseguiram alcançar êxito. Então, tem que ser mantido em Constituição. A Seguridade não pode ser alterada, não pode ser retirada da Constituição. A Previdência não pode ser transferida para bancos privados. E essa é a grande pegadinha, é a pegadona do projeto. Se você ler o projeto, em vários artigos está dizendo que aquele assunto deixa de ser assunto da Constituição e passa a ser assunto de lei complementar. Quando isso é feito, você consegue permitir que a cada ano, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, um novo golpe seja dado sobre os direitos dos contribuintes. Então, isso tem que ser levado a sério. A Constituição não foi escrita por amadores, a Constituição não foi escrita por aventureiros. Ela foi escrita por um Congresso que foi eleito para isso e é uma Constituição tida como cidadã e modelo para o mundo todo. Estamos já caminhando para o final do programa Câmara Debate. É realmente um tema
palpitante que merece outros programas para tratarmos de outros assuntos, mas nesta última colocação eu gostaria das considerações finais do advogado Paulo Henrique Sorans com a seguinte pergunta. Estou agora assistindo a TV Câmara, o programa Câmara Debate, e através deste esclarecimento que os senhores puderam dar ao telespectador, eu resolvi que tenho que fazer algo. O que o ser indivíduo pode fazer para lutar ou juntar-se para lutar contra esta reforma da Previdência? A reforma está nas mãos do Congresso, né? Já deixou o Executivo, já foi para o Legislativo e é lá que as coisas serão decididas. Eu acho que todos nós somos eleitores, todos nós escolhemos os nossos candidatos nas eleições que se passaram e todos nós temos direito ao acesso aos deputados que estão lá eleitos, que estão nos representando. Eu acho que cada um e cada uma de nós precisa se dirigir a esses parlamentares agora, pedir explicações a eles por que é que eles acham importante a aprovação, se é que acham importante, e se somar aos movimentos que estão surgindo por todo o país aí, de resistência e de ampliação do debate. O debate sobre as eventuais necessidades de mudança da Previdência, ele é sadio, né? Governos de diferentes correntes de pensamento fizeram mudanças na Previdência. O governo Fernando Henrique Cardoso fez uma mudança importante na Previdência. O governo Lula fez uma mudança importante na Previdência. O governo Dilma fez mudanças importantes na Previdência. Agora, ninguém fez nenhum movimento na tentativa de desmontar a Previdência como tem sido feito agora. Então, o que tem sido feito agora é diferente de tentar um ajuste de gestão. O que tem sido feito agora é uma tentativa de retirar do Estado uma prerrogativa que é dele, de cuidar da Seguridade Social e transferir isso para banco privado. Isso não vai funcionar, isso vai colocar as pessoas mais vulneráveis em situação de maior miséria ainda e o Brasil vai acabar pagando muito caro por isso. Portanto, eu acho que cabe a cada um de nós se dirigir aos seus representantes e pedir posicionamento coerente com o que a gente espera para o futuro do país. Paulo Henrique Sorans, considerações finais? Eu acho que esse é a principal ponto que eu gostaria de dizer, é esse que eu terminei agora, que fique muito claro para cada um de nós as responsabilidades que nós temos e que a gente possa continuar o debate e que a gente espere que, ao final, a gente saia com uma Previdência fortalecida e não violentada como tem sido até agora. Vereador Francisco França, considerações finais. Também quero agradecer mais essa oportunidade de a gente poder estar debatendo aqui um assunto tão atual, um assunto que pode prejudicar a vida de milhões de brasileiros. Quero chamar a atenção, como já diz o Paulo, que a sociedade precisa se mobilizar, precisa conversar na igreja, precisa conversar na família, precisa conversar no seu sindicato, na sua associação de bairro, enfim, onde você convive, fazer esse debate, discutir um com o outro e as dúvidas que tiver tirar. Não se pautem pela história que está sendo contada. É uma previdência para tirar privilégio. Não é verdade. Isso é mentira. Estão enganando você mais uma vez, como fizeram com a reforma trabalhista. Então, eu espero que o povo realmente participe, entenda o que está em jogo e não tenha dúvida que cobre seus deputados para que o Congresso não faça essa reforma, que o Congresso não aprofunde a crise com o povo brasileiro. Encerramos assim o programa Câmara Debate, agradecendo o advogado Paulo Henrique Sorans e também o vereador Francisco França, que hoje esclareceram assuntos de extrema importância aqui sobre a reforma na Previdência. Agradecendo também os nossos câmeras que estiveram aqui junto conosco, nosso diretor de áudio, nosso diretor de TV, agradecendo o coordenador da TV, senhor Tarcis Ramos, e o nosso secretário de Comunicação Institucional aqui da Câmara de Sorocaba, Jean Melo. Nós voltamos a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara. Continue junto com a gente. Aqui você assiste o trabalho do vereador, assiste as matérias que são discutidas em plenário, estas matérias que vão impactar diretamente a sua vida. Portanto, aqui é o canal da cidadania. Acompanhe todas as nossas transmissões e a qualquer momento nós estaremos de volta com mais um Câmara Debate. Até lá, obrigado.